Capítulo 4 A Arca de Marinheiro, do livro A Ilha do Tesouro, Robert L. Stevenson. Apressei-me em contar à minha mãe tudo o que sabia. O perigo que corríamos era grande, pois parte do dinheiro do capitão, se é que havia algum, nos pertencia de direito. Era pouco provável, no entanto, que Cão Preto e o Cego nos cedessem uma parte para pagar as dívidas do morto. Hesitei em seguir as instruções do capitão. Não podia deixar minha mãe sozinha e, ao mesmo tempo, também não era aconselhável permanecer ali, à espera dos acontecimentos. Estávamos muito assustados. O simples ruído da lenha queimando na lareira nos sobressaltava. Ademais, aquele corpo estirado na sala e a ideia de que o Cego ou o Cão Preto pudessem voltar de um momento para o outro causava-nos verdadeiros arrepios de medo. Assim, resolvemos pedir ajuda na povoação vizinha. Saímos, eu e minha mãe, tal como estávamos, sem nenhum agasalho, e começamos a correr em meio à escuridão e ao nevoeiro. Felizmente, era curta distância entre a povoação vizinha e a hospedaria. A povoação ficava do outro lado da baía e, para alegria minha, em direção oposta àquela onde havia aparecido o Cego. Poucos minutos levamos para chegar lá. De vez em quando parávamos e ficávamos à escuta, abraçados e cheios de medo. Nenhum barulho estranho se ouvia, apenas o marulhar das ondas e o grito distante dos corvos. Era noite, quando chegamos, e nunca esquecerei o alívio que senti ao avistar o brilho das luzes nas janelas. Infelizmente, nossas previsões otimistas não se realizaram. Todos se negaram a acompanhar-nos de volta a Almirante Benbow, pois o nome do capitão Flint era conhecido de algum deles e a todos atemorizava. Diziam ter visto gente estranha e suspeita pelos campos e estradas, e ao longe um pequeno barco de piratas ancorado no lugar mais deserto da costa, o Porto do Corvo. E por isso ninguém se animava a abandonar a segurança de seus lares. Alguns, mais corajosos, ofereceram-se para ir a cavalo à casa do Dr. Livesey, que morava longe, mas nenhum deles se atreveu a voltar conosco para a hospedaria. Minha mãe, enchendo-se de coragem, declarou que não queria perder o dinheiro que pertencia a mim, seu filho, agora órfão de pai. Se ninguém quer ir, iremos nós. Não precisamos de vocês, uns medrosos, para voltar a casa. Vamos abrir a arca, custe o que custar. Sr. Crosley, pode emprestar-me um saco? Depois o devolverei. Eu naturalmente estava assustadíssimo, mas afirmei que acompanharia a minha mãe. Embora muitos dos presentes dissessem que era uma verdadeira loucura, uns ofereceram armas para a nossa defesa, outros prometeram cavalos arriados para o caso de uma provável fuga. Um rapaz afirmou que iria até a casa do Dr. Livesey para trazer gente armada. Caminhamos, eu e minha mãe, em plena noite, de volta à hospedaria. Por entre a neblina, a lua cheia começava a subir, e antes que ela iluminasse tudo, apressamos o passo, com medo de sermos vistos por alguém que estivesse escondido. Caminhávamos bem próximos um do outro, pela beira da estrada, e nada de normal ouvimos até chegarmos finalmente ao Almirante Benbow. Com grande satisfação minha, fechamos a porta e trancamos tudo por dentro. Cansados e ofegantes, permanecemos quietos por uns instantes, a sós com o morto e o silêncio da casa. Minha mãe trouxe uma vela e recomendou-me: veja se está tudo trancado, Jim. Alguém pode ver-nos lá de fora. Olhando para o cadáver estendido na mesma posição em que o deixáramos, falou: ora bem, agora é preciso achar a chave. E com um suspiro acrescentou: mas quem vai procurá-la? Não me atrevo a tocar nele. Ajoelhei-me ao lado do morto e apanhei um pequeno disco preto de papelão. No verso trazia escrito em letras bem claras as palavras: o prazo termina às 10 da noite. Mostrei o disco à minha mãe e nesse instante o relógio começou a bater as horas. Assustei-me com o barulho, mas fiquei mais calmo quando terminei de contar as 6 badaladas. Continuei a revistar o morto. Nos bolsos encontrei algumas moedas de ouro, um dedal, linha, agulha, um pedaço de fumo de mascar, a navalha, uma bússola de bolso e um isqueiro. Nada mais havia, e eu comecei a ficar preocupado. Procure no pescoço, sugeriu minha mãe. Apesar da repugnância que sentia, enfiei os dedos no colarinho e puxei-o com um safanão. Realmente lá estava a chave, pendurada num cordão encerado. Cortei-o com a navalha do capitão e subimos logo ao quarto onde estava o baú do velho. A arca se parecia com qualquer outra arca de marinheiro. Tinha gravada a fogo sobre a tampa inicial B, e os cantos mostravam sinais de uso e má conservação. A chave, pediu minha mãe. Não demorou muito em abri-la, apesar da fechadura enferrujada, levantou a tampa e um cheiro de tabaco e oleado saiu do seu interior. À primeira vista só continha um terno de boa qualidade, dobrado com muito cuidado. Ainda não foi usado, comentou minha mãe. Debaixo do terno encontramos 1001 objetos diversos. Um oitante para medir distâncias, uma caneca de estanho, alguns pedaços de fumo de mascar, 2 pistolas,
uma barra de prata, um velho relógio de bolso, algumas bugigangas de pouco valor, um par de bússolas de latão e 5 ou 6 curiosas conchas das Antilhas. Por que andaria o velho com aquelas conchas na sua vida de pirata andarilho? Nunca soube a razão. Deixamos de lado aqueles objetos e retiramos um velho capote lustroso e esbranquiçado pela água do mar. Debaixo dele apareceram os últimos objetos do baú, um pacote enrolado num oleado que parecia conter papéis e um saco de lona, que ao ser deslocado nos fez ouvir o tilintar de moedas. Vamos tirar o que é nosso, disse minha mãe. Nem uma moeda mais. Apanhe o saco que o Sr. Crossley nos deu. E começou a separar as moedas e a colocá-las dentro do nosso saco. A tarefa não era fácil, pois havia dentro do saco encontrado na arca moedas de quase todos os países. Dobrões da Espanha, luíses de ouro da França, guinéus ingleses e muitas outras, todas misturadas numa confusão tremenda. Os guinéus conhecidos de minha mãe eram poucos, assim não tínhamos ainda chegado à metade da contagem quando ouvimos no silêncio da noite o toque-toque da bengala do cego. Horrorizados, sentimos que ele se aproximava da hospedaria. Um instante mais e alguém tentava abrir a porta da rua. Felizmente ela estava trancada com um grosso ferrolho e indesejável visitante não conseguindo abri-la desistiu do propósito. Voltou o silêncio novamente e apenas o toque-toque da bengala se fazia ouvir, afastando-se da casa até que cessou completamente. Mãe, disse eu, precisamos fugir daqui o mais rápido possível. Temia que os bandidos voltassem, agora mais numerosos. Minha mãe, apesar do medo que sentia, fazia questão de levar a quantia exata que o velho nos ficara devendo e continuou a contagem separando moeda após moeda. Temos tempo, dizia ela, ainda não deram 7 horas. Era ciosa de seus direitos e insistia em defendê-los. Discutimos o assunto quando se ouviu ao longe um breve assobio. Foi o bastante para que minha mãe não concordasse comigo. Levantando-se de um salto, disse: Vamos levar o que já contei. Levarei este pacote, repliquei para completar a importância. E apanhei o pacote embrulhado em oleado. Um minuto depois abríamos a porta e fugimos em direção à povoação. A lua cheia já iluminava quase tudo e a neblina ia aos poucos desaparecendo. Flutuava apenas na porta da hospedaria e no fundo do estreito vale. Com aquele luar, seríamos, sem dúvida, logo descobertos e cheguei a desconfiar que alguém já nos perseguia, trazendo uma lanterna. Jim, disse minha mãe, pegue o dinheiro e fuja. Acho que vou desmaiar. Amaldiçoei a má vontade dos habitantes do povoado, a cobiça e a honestidade de minha mãe que nos fizeram demorar tanto. Vi então que estávamos próximos da ponte que atravessava o riacho junto da hospedaria. Tentei fazer minha mãe atravessá-la, mas ela desmaiou e tive que arrastá-la com esforço até debaixo da arca da ponte. Lá ficamos escondidos a curta distância da hospedaria, mas em condições de observar tudo o que se passava nos arredores.